¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Sí? Estamos experimentando el sonido. Gracias y paz a todos. Hermanos, yo les invito a que abram sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, a partir del versículo 8, es el texto que vamos a compartir en esta mañana. Y yo haré la lectura a partir del versículo de número 8 hasta el 20. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto sobre ellos está. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias una vez más por la vida. Gracias por esta mañana en que el Señor ha permitido venimos aquí para adorar a tu santo nombre. Ahora que nos acercamos a tu santa palavra, lo hacemos en humildad, reconociendo nuestras limitaciones
e pedindo sobre nós tu bendição para que podamos compreendê-la. E pedimos tu bendição para tu pueblo ao redor do mundo, que nesse momento, a lo largo do dia de hoje, estarão reunindo-se para, em obediência à chamada à adoração, adorar ao Senhor que nos criou e que nos salvou. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é demais dizer outra vez que é um privilégio compartilhar a palavra do Senhor, mas também é uma grande responsabilidade que eu tenho aqui nessa manhã. E quero começar o sermão de hoje com uma imagem impactante, extraída do arte que, como a palavra, a menudo nos revela profundamente verdades essenciais. E a imagem é a que passo a comentar com vocês agora. Imagine comigo o famoso lienzo de Quentin Massys. Esse lienzo, essa arte, se chama El Prestamista e sua mulher. Pero o impressionante de esta imagem é que no centro está homem maior, concentrado e inclinado sobre uma mesa. E delante de ele, há pilas e pilas de moedas. Há também livro contábil e uma balança onde pesa cuidadosamente uma pequena moneda de ouro. Su rostro está iluminado por la luz que se refleja em su tesouro e irradia uma concentração total a lo que está haciendo. Agora, a su lado, sua esposa sostiene um livro devocional, quizás um livro de oração ou a Bíblia mesmo, pero su mirada já não está em la página. Se ha desviado, cautivada por el brillo de las monedas em las manos de su marido. Irmãos, esta pintura não é solo uma obra de arte antigua. É um espejo para cada um de nós. Esta imagem refleja uma tensão universal, uma batalha espiritual que todos conhecemos intimamente. A batalha que existe entre Deus e o dinheiro. Sabemos que Deus demanda nossa mais alta fidelidade. Creemos que nada, absolutamente nada pode ser mais precioso que a buena notícia do Evangelho. O perdão de nossos pecados e a dádiva gratuita da vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Pero, quantas vezes nos encontramos com a Bíblia em la mano, como la mujer de la pintura, mientras nuestra mirada y nuestro corazón son cautivados por el brillo del dinero, por el último catálogo de ventas, o por la lista incesante de nuestras preocupaciones financieras. La intención de Massys era mostrar como el dinero logra que nuestra alma se hastie de la adoração a Deus. Hoje, o predicador Salomão nos invita a uma reflexão profunda sobre essa tensão. Ele não teme
confrontar as duras realidades da vida debaixo do sol. Salomão ha hecho isso, ha confrontado a vida debaixo do sol desde o início do capítulo 1. Salomão nos hablará de la opressão em el texto que leemos hoje. Hablará de la insaciabilidade del dinheiro. Hablará de sua fragilidade. E finalmente hablará de la única fuente de gozo verdadeiro e duradeiro. Esse sermão, hermanos, pode resumir-se nas seguintes palavras: porque a riqueza não pode dar-nos o que promete. Recibe hoje tu porção como dom de Deus e aprende a desfrutá-la com gratitude e generosidade, em vez de viver perseguindo a ilusão de algo mais. E para desenvolver esta ideia central do texto, eu vou considerar 3 pontos principais. Primeiro, a cruel ilusão de la prosperidade sem limites. A amarga realidade de la injustiça e la impotência humana será o ponto 2. E o ponto 3, o poder liberador del gozo como dom de Deus. Consideremos então o primeiro ponto, la cruel ilusão de la prosperidade sem limites. Versículos 8 a 12, eu vou comentar-lhes a lo largo de la exposição desse ponto. Salomão, em sua aguda observação da vida debaixo do sol, não se anda com rodeios. Salomão vai direto ao ponto e revela as realidades mais crudas desse mundo caído. E antes de falar diretamente da insaciabilidade personal, começa com uma observação social que prepara o terreno, revelando um sistema inerentemente defeituoso. Versículo 8, Salomão diz: se vês em uma província a opressão do pobre e perversão de direito e de justicias, vires em la província, não te maravilhes de ello, porque sobre el alto vigila outro mais alto, e uno mais alto está sobre ellos. El predicador aqui descreve uma cadena de autoridades, onde uns supervisam outros, a menudo explorando a los inferiores. E um comentarista nos ensina que Salomão nos recuerda que a justiça humana pode ser pervertida e que um oficial vigia outro oficial e sobre ambos há outros em posição mais elevada. Essa é uma visão puramente realista da vida em um mundo caído, meus irmãos. Não uma justificação, sino uma visão profundamente realista. Um reconhecimento da omnipresença da injustiça, a burocracia, a hierarquia de poder, a tirania, todo ello abre puerta a la explotación, a la desigualdad, dejando a los pobres en la peor situación. Não há espaço para surpresa. Por tudo isso, como viene dizendo Salomão, é vanidade. E aqui é a vanidade de la injusticia. El versículo 9, Salomão añade uma frase
que es, además, el provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está sujeto a los campos. Y aquí lo que tenemos es una frase que, aunque ambigua en su traducción, resalta essa complexa dinâmica. Alguns veem aqui uma nota positiva, sugerindo que incluso o rei depende da produção agrícola, lo que beneficia a todos. Sin embargo, há outras interpretações, como a mencionada por um comentarista que sugere um tono mais negativo. Ele disse: o lucro de la tierra é tirado por todos, hasta mesmo o rei se beneficia del campo. E nessa leitura desses comentaristas, o rei não é a solução, ou não é parte da solução, sino outro participante desse ciclo, e nesse ciclo de explotação. Lo que sí es claro, en cualquier de los casos, es que nadie está fuera de esta red de dependencia y fragilidad. Todos, desde el campesino hasta el monarca, están implicados en el flujo y reflujo de los bienes terrenales. Esta interconexión, hermanos, lejos de ser uma fuente de estabilidade, revela uma vulnerabilidade inerente a los sistemas humanos neste mundo caído. E nesse contexto de sistemas imperfeitos e de fragilidade general, Salomão vai direto ao coração do problema espiritual. E no verso de número 10, Salomão disse: el que ama el dinheiro não se saciará de dinheiro, e el que ama el mucho tener não sacará fruto. Também isto é vanidade. Aqui está a raiz espiritual da ilusão. Não se trata simplesmente de ter dinheiro. E o problema, nós sabemos que não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E de convertir o dinheiro em objeto de nossa máxima lealdade e búsqueda. Esse amor desordenado, que hace com nós? Produz uma sede insaciável. Produz uma compulsão por el solo um pouquinho mais. Uma vez, certo milionário dijo que quando uma pessoa lhe perguntou quanto dinheiro seria suficiente, este milionário dijo: solo um pouco mais, solo um pouquinho mais. É um vazio existencial que nenhuma possessão material pode logo llenar. É uma relação saudável com o dinheiro. Que este tipo de relação, lo que hace é enfermar el alma e desviar a mirada de lo verdadeiramente valioso. Salomão vai dizer que é vanidade, é vapor, é fugacidade. Uma expectativa que se desvanece, que deixa el alma mais hambrienta que antes. Em Provérbios, capítulo 30, versículos 7 hasta 9, que leemos em la liturgia, há uma oração donde se pide que não me des pobreza ni riqueza, mantém-me del pan necessário. Esta oração
harmoniza perfeitamente com o que estamos vendo aqui neste capítulo 5 de Eclesiastes, invitando-nos a um contentamento sóbrio e a reconhecer nossa dependência de Deus, tanto em la escassez como em la abundância. Pero Salomão añade uma paradoxa prática que profundiza esta ilusão. Versículo 11. Quando aumentam os bienes, também aumentam os que los consumem. Que bien, pues, tendrá su dueño si no vê-los com seus ojos? Mas riqueza, hermanos, não significa sempre maior desfrute personal, nem maior seguridade. Com a riqueza que viene, com ela viene mais bocas que alimentar, mais responsabilidades, mais impostos, mais dependentes e mais parasitos e aproveitadores que tentarão sacar ventaja. A riqueza não pode convertir-se em algo que simplesmente se contempla, uma exibição exterior que não traz descanso nem verdadeira alegria à alma de seu possuidor. Os bienes se esfumam. O dueño solo pode observá-lo, pero não retenerlo ou disfrutá-lo permanente. E finalmente, hermanos, o versículo de número 12 é profundamente revelador. Dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. El trabajador cuya labor lhe agota fisicamente, aunque a mesa seja sencilla ou incluso com hambre, descansa profundamente. Su sueño es dulce, como disse Salomão, uma bendição imerecida del trabalho manual. Em cambio, Salomão descreve ao rico, aun com abundância e sem esforço físico, pode perder o sueño. Suas preocupações, seu estilo de vida, ou incluso problemas de saúde relacionados com a opulência, lhe roubam a paz. A riqueza que promete segurança e tranquilidade muitas vezes produz ansiedade, insônia e uma inquietude constante. Assim se desenmascara Salomão a ilusão. O dinheiro não cumpre o que promete. O dinheiro não traz a satisfação nem o descanso que nossa alma anela. A afluência em lugar de bendição se convierte em uma enfermidade da alma e do corpo. Agora, avancemos para o ponto 2, onde Salomão vai tratar da amarga realidade da injustiça e da impotência humana. Versículos 13 ao 17. Habiendo desvelado a ilusão da prosperidade sem limites e sua incapacidade para satisfazer el alma, Salomão agora nos apresenta as consequências mais amargas de esta búsqueda desordenada. E Salomão se adentra em la vanidade de perdê-lo, mostrando com isso a fragilidade natural de aquele que tanto se persegue e a impotência inerente ao ser humano frente às vicissitudes da vida bajo el sol. El versículo 13, Salomão nos dice:
há um mal doloroso que é visto debaixo do sol, as riquezas guardadas por seus dueños para su mal. Aqui aparece uma flagrante impotência humana. Controlamos muito menos de lo que imaginamos, irmãos. Podemos planificar cuidadosamente, podemos invertir com astúcia, com sabedoria, administrar com diligência, pero não governamos todas as circunstâncias nem o futuro. Não temos o controle sobre as variações, o que pode ocorrer. A promessa de deixar uma herência para os filhos, que as Escrituras reconhecem como uma virtude, em Provérbios capítulo 13, 22, se vê frustrada, deixando ao homem sem nada para aqueles por quem trabalhou tão arduamente. Esta perda não é só material, é a desintegração de um legado, é a anulação de um propósito generacional que se cimentou em la acumulação de bienes. Como señala um comentarista, contar com o dinheiro é vanidade e correr atrás do vento. Irmãos, antes de continuar, vale dizer que Salomão, nem tampouco as Escrituras, é contra que o cristiano prospere. Tudo que Salomão está dizendo aqui, está dizendo em uma perspectiva de poner o dinheiro em lugar de Deus, de amar mais o dinheiro do que amar e ser fiel a Deus. Bueno, veamos o verso de número 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Aquí Salomón viene la verdad ineludible y universal que desnuda toda pretensión de posesión. La muerte es el gran equalizador, el evento que nos despoja a todos. Todas as riquezas acumuladas, todos os bienes, todos os logros terrenales se detêm abruptamente ante a tumba. Como Job declarou em sua aflição, em Job capítulo 1, versículo 21, que diz: desnudo salí del ventre de mi madre e desnudo volverei. O apóstolo Pablo também, em 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, reitera esta verdade atemporal, quando disse: nada hemos traído a este mundo e sem dúvida nada podremos sacar. É uma realidade trágica, meus irmãos, que todos devemos enfrentar. Não importa quão buena seja nossa vida terrenal. Por lo tanto, a pergunta do predicador em el verso 16 é importante e resuena com força. O verso de número 16 diz: esse também é um grande mal, que como vino, assim haya de volver, e de que lhe aproveitou trabalhar em vano. Trabalhar exclusivamente para acumular e retener bienes é, em última instância, um esforço fútil, tão vano como esforçar-se por atrapar o vento. Toda a energia gastada, toda a ansiedade e desvelo se dissipam sem deixar um legado duradouro em la eternidade. É o resultado final desta vida centrada em la riqueza.
en la preocupación incansable de lo material, es descrito por Salomón con tonos sombríos y patéticos. Mira que dice Salomón en el verso 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Hermanos, qué cuadro sombrío. Esa es la imagen de una existencia marcada no por la paz, no por la plenitud, sino por la amargura, por la ira, por el desasosiego del alma, por el descontentamento permanente. El avaro, como afirmó un comentarista, acabará solo en su miseria. Su búsqueda insaciable por la riqueza le pasa factura, no solo en un sentido espiritual, sino también físico, dejándolo enfermo y muy irritado, un viejo hombre amargurado que solo intenta llenar su corazón con algo que no es Dios. La riqueza, cuando ocupa el lugar que solo corresponde a Dios en el corazón, nos esclaviza. Al invés de traer luz, nos da tinieblas. Al invés de generar alegría, nos da una profunda, ineludible frustración. Hermanos, este es el crudo retrato de la vida que busca su seguridad en lo material y no en el Señor, que es la fuente de toda buena dádiva. Pero Salomón no nos deja sin esperanza. Hay un camino que Salomón nos presenta en los versos 18 hasta 20. Y es lo que vamos a ver en el tercero punto del sermón, el poder liberador del gozo como un don de Dios. Versículo de número 18, Salomón dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Esa no es una expresión de sarcasmo, ni una resignación pasiva al destino. Lo que hace Salomón aquí es presentarnos una profunda y reverente palabra de gratitud. Salomón nos invita a reconocer que las actividades más cotidianas de la vida, comer, beber, trabajar con diligencia, pueden y deben ser recibidas como un don de Dios. No se trata de grandes lujos, pero lo que Salomón nos muestra es que se trata del disfrute simple y honesto de la porción que Dios nos ha asignado, que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Aquí el predicador nos llama a encontrar satisfacción en lo que tenemos, sin la ansiedad del más que la riqueza promete y que nunca cumple. El texto subraya algo esencial que a menudo nos olvidamos. El versículo 19 nos dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. La capacidad de disfrutar de los bienes
é também um dom divino. Não só as riquezas são dom e regalo de Deus, mas a habilidade, a disposição para saboreá-las com gratitude proviene de Ele. Como belamente expressa um teólogo dizendo, o poder para desfrutá-la não está em las dádivas em si. A capacidade de desfrutar riqueza, família, amistades, comida, trabalho, sexo ou qualquer outra dádiva viene exclusivamente de Deus. A satisfação, por lo tanto, é vendida separadamente. Isso nos ensina uma verdade fundamental. A verdadeira alegria não reside em la quantidade de lo poseído, sino em la comunhão restaurada com o Senhor, quem nos capacita para desfrutar. Hermanos, existe, por supuesto, uma graça comum que Deus extende a todos, permitindo que incluso não creyentes experimentem e desfrutem del trabalho, de la comida, pero há um gozo que é mais profundo, e é o que Salomão está tratando de mostrar-nos aqui. Um gozo redentor, um gozo que brota de uma relação íntima com Deus de toda glória. E o apóstolo Pablo, muitos séculos depois, captura essa mesma dimensão do contentamento divino quando afirmou: he aprendido a contentar-me qualquer que seja minha situação, todo lo puedo em Cristo que me fortalece. O contentamento cristiano, lejos de ser uma resignação passiva, é uma confiança, pero uma confiança ativa e poderosa que não se basa em la abundância, nem tampouco em la escassez de los recursos materiais, mas em la suficiência inagotável de Cristo. É a liberdade de não ser escravo dele só um pouquinho mais, sino de encontrar plenitude em el dador, não em las dádivas. E essa profunda sabedoria bíblica, em um mundo como o que vivimos, obsessionado com a acumulação, nos invita a quê? A uma dependência total de nosso Senhor. Por isso o versículo 20 declara que quando o homem vive bajo essa graça, diz o verso, porque não se acordará muito de los dias de sua vida, pois Deus lhe llenará de alegria el coração. Não significa que a vida deje de ser breve ou difícil, nem que as adversidades desapareçam. Significa que a alegria concedida por Deus, ao llenar o coração, relativiza as angústias e as frustrações. Não elimina a finitude da existência, mas ilumina com um propósito eterno e uma paz que transcende o entendimento. Hermanos, o que Salomão está tratando de ensinar-nos é que a verdadeira satisfação, essa que o dinheiro jamais poderá comprar, não se encontra em la acumulação de bienes. Só la encontramos em el Deus de toda dádiva. E em Jesus, essa verdade alcança sua plenitude. Ele é a verdadeira porção que nunca se agota. O tesouro que não se corrompe, a herência que a muerte não pode quitar de nós. Ele é a fonte inagotável de gozo que dá sentido e plenitude
a la vida debajo del sol e de este lado de la caída. Consideremos agora as últimas palavras em la conclusão. Hemos recorrido uma profunda reflexão, guiados aí por Salomão. Hemos visto a cruel ilusão de las riquezas, que promete satisfação, pero engendra insaciabilidade, ansiedade, preocupações, desvelos. Hemos confrontado a amarga realidade de la injustiça e la impotência humana, que nos despoja de nossos bienes e de la vida misma, recordando-nos que não podemos levar nada com nós mais allá de la tumba. E finalmente hemos descoberto o poder liberador del gozo como um dom inestimável de Deus, uma satisfação que não se compra ni se acumula, sino que se recebe com gratitude e la desfruta com gozo de parte de Deus. Diante disso, hermanos, tenho 3 aplicações práticas para nós. Primeiro, revisa tu balança interior e abraça o contentamento. Assim como a pintura de Massis, mencionada ao início desse sermão, hacia onde se inclina tu mirada? Estás mais atento a los catálogos de lo que puedes comprar ou a la palavra de Deus? Haz um exercício diário de gratitude por tu porção, grande ou pequena que seja. Não permitas que o dinheiro te roube a paz, especialmente o sonho. E recuerda lo que dice las Escrituras em 1 Timoteo 6:6, que grande ganância é a piedade acompanhada de contentamento. Segunda aplicação, abraça tu fragilidade e la de tus bienes. Salomão nos recuerda que as riquezas são temporais e podem desvanecer-se muito rapidamente. Não pongas tu esperança em las riquezas, póngalas em Deus, em el Deus vivo e verdadeiro, revelado em las Escrituras. Considera tu legado. Estás construindo um legado de sabedoria e fé para tus filhos e tu família espiritual, mais allá de la mera herência material. Terceira aplicação, cultiva el gozo en el dador, não em las dádivas, e vívelo com generosidade. Hermanos, aqui a aplicação é sencilla. Aprende a desfrutar com sobriedade e generosidade. Pratica a hospitalidade. Comparte tu porção com outros. Recuerda que a verdadeira satisfação é um dom de Deus, uma manifestação de sua graça comum para todos e de sua graça salvadora em Cristo para seus filhos. Aférrate a Cristo, em quem podemos encontrar a satisfação plena. Ele é a verdadeira porção que nunca se agota, o tesouro que não se corrompe, e a herência que a muerte tampouco pode quitar de nós. Mi desejo e oração, hermanos, é que o Senhor nos conceda a sabedoria para viver en essa verdade, desprendidos de la ilusão del más e firmados en el gozo de la presencia de Deus. Amém. Vamos orar uma vez mais. Padre, graças
porque o Senhor nos ha dado a maior dádiva que o ser humano em pecado poderia anhelar, que é a salvação, o perdão de nossos pecados, a restauração de nossa comunhão contigo, perdida em el Edén. Padre, ajuda-nos a viver a vida cristiana com as gafas da salvação. Que podamos mirar as coisas do mundo a partir da realidade da criação, da caída, da restauração e da glorificação. Entendendo assim, ó Deus, que não há nada, absolutamente nada neste mundo que podamos firmar-nos a fim de buscar entender nossa identidade ou de satisfazer a los desejos de nosso coração. Tudo que necessitamos para llenar esse vazio do coração viene de ti, viene del Senhor, que criou todas as coisas e que nos proveyó a salvação. Ajuda-nos a viver a vida com gratidão, trabalhando com diligência, honrando a ti e a tu santo nome em lo que hacemos e em la maneira com que ganhamos ou logramos bienes materiais. E ajuda-nos a reconhecer que os bienes materiais que o Senhor nos ha regalado ha sido não só para nosso disfrute, pero para a expansão de tu reino. E por lo tanto necessitamos de sabedoria para administrá-los e desfrutá-los de maneira que outras pessoas sejam bendecidas, que podamos compartilhar da porção que o Senhor nos ha dado, para a glória de tu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pongamos-nos de pé para a bendição. Hermanos e hermanas, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre, y la comunión y el consuelo y la capacitación del Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, capacitándonos a vivir la vida de manera que agrade a Dios. En el nombre de Jesús. Amén.